Vamos lá, meus amigos. Falávamos aqui do homicídio qualificado. E aí, encerrávamos o bloco anterior trazendo justamente a possibilidade de um homicídio ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Vimos que nem sempre isso é possível, porque se eu tiver uma qualificadora de caráter subjetivo, é incompatível com a modalidade privilegiada, né? Como a gente dizia, as modalidades subjetivas são aquelas que dizem respeito ao motivo do crime ou à finalidade do crime, e aí é incompatível com a modalidade privilegiada. Por outro lado, haveria uma compatibilidade se porventura estivéssemos diante de uma qualificadora de caráter objetivo, quais sejam aquelas que não dizem respeito a motivo ou finalidade, dizem respeito ali a meios ou modo de execução do crime, tá bom? Aí, meus amigos, ainda sobre esse tema, e antes da gente adentrar lá nas questões do feminicídio e do homicídio funcional, é importante ainda lembrarmos o seguinte: o homicídio, ele pode ou não ser categorizado como um crime hediondo. Como assim? É que a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990, previu que o homicídio pode ser considerado pode ser considerado crime hediondo em duas situações. Quando é que o homicídio é hediondo? Quando é que o homicídio é crime hediondo? Em primeiro lugar, quando for um homicídio qualificado. Então, isso vale, evidentemente, não apenas para as 5 hipóteses de qualificadoras que nós vimos até agora, mas também para as duas últimas que a gente ainda vai analisar de forma pormenorizada, quais sejam o feminicídio e o homicídio funcional. Então, qualquer das 7 hipóteses de homicídio qualificado, nós temos crime hediondo, tá? E também teremos um crime hediondo se houver um homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Então, eu repito, o homicídio simples, mas praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Meus amigos, eu costumo dizer que essa hipótese de homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio, eu costumo dizer que esse é o tipo de coisa que dificilmente você veria na prática. É muito importante que você saiba para o seu concurso. Mas na prática, convenhamos, é muito difícil a gente imaginar uma hipótese de um homicídio praticado em uma atividade típica de grupo de extermínio e que não tenha pelo menos uma das qualificadoras que nós já vimos até agora. Ou das outras duas, mas as 5 que nós já vimos até agora. Por exemplo, se a gente parar para pensar no inciso ali de número 3, né, a parte final do inciso de número 3, ou melhor, do inciso de número 4, né, que fala da traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Quer dizer, o grupo de extermínio fundamentalmente é assim, ele torna impossível a defesa da vítima, são execuções sumárias, né? E isso, assim, pensando só nessa qualificadora, porque entraria aí nos grupos de extermínio, entra motivo torpe, muitas vezes é para assegurar a ocultação ou impunidade de outro crime, né? Então, muito dificilmente a gente teria um homicídio nesses termos, nesses moldes, e que fosse um homicídio simples. Muito difícil a gente imaginar isso. Um homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, muito dificilmente vai ser um homicídio simples, né? Fundamentalmente ele é uma modalidade de homicídio qualificado, tá? Bom, então o que é que acontece, meus amigos? Dito isto, então é muito importante a gente avançar aqui para a gente lembrar que na prova a gente tem que lembrar, então, que nós teremos aqui o homicídio como crime hediondo, se for um homicídio qualificado, ou se for um homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Sabemos que na prática dificilmente a gente teria esse homicídio simples, porque muito provavelmente teria alguma qualificadora, mas para a prova é isso que a gente tem que lembrar. Então, não entra como crime hediondo os demais homicídios simples, né? Se não for atividade típica de grupo de extermínio, o homicídio simples não é crime hediondo, o homicídio privilegiado não é crime hediondo e o crime culposo não é crime hediondo. Mas em relação ao crime de homicídio privilegiado, ainda é importante lembrarmos o seguinte: a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento no sentido de que, se houver hipótese de homicídio privilegiado, ele descaracteriza a hediondez do crime. Então, na hipótese em que cabe falar homicídio qualificado e privilegiado, ele também não será hediondo. Veja, o homicídio qualificado sabemos que é crime hediondo, mas se for qualificado e privilegiado,
retira-se a hediondez. Se ele for qualificado e privilegiado, não haverá crime hediondo. Tá? Então, a hipótese de termos um homicídio privilegiado, eu repito, retira a hediondez do crime de homicídio qualificado. O homicídio qualificado e privilegiado, ele não é considerado crime hediondo, tá bom? Bom, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Agora sim, finalmente a gente avança para que a gente possa começar aqui com feminicídio e depois falarmos do homicídio funcional. Olha bem, o feminicídio está aí, é o inciso de número 6, tá? O inciso de número 6. Logo em seguida vem o inciso de número 7, que é o crime de homicídio funcional. Mas o que nos interessa no momento aqui é efetivamente o inciso de número 6, vamos falar do feminicídio. O que é que nós temos a dizer aqui, meus amigos, sobre o feminicídio? Veja bem, seguinte, então feminicídio está escrito aí contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Você vê aí incluído pela Lei 13.104 de 2015. Tá? Então veja que é bem depois da Lei Maria da Penha, né? Já é um novo passo no combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi um marco significativo, mas é lá de 2006, né? A Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. E aqui nós tivemos essa Lei 13.104, que é de março de 2015, tá? Criando o feminicídio. Veja, bom, em primeiro lugar, lembrar que feminicídio, como nós estamos vendo aqui, não é um crime autônomo. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Então, não é que a gente tem homicídio e tem feminicídio. Não, o homicídio e uma das qualificadoras do homicídio é o feminicídio. Outro ponto é lembrarmos que, doutrinariamente, alguns autores diferenciam o que é feminicídio, que é o que está no nosso código, veja que inclusive é a expressão que nós utilizamos, e há quem diferencie feminicídio de femicídio, tá? Então nós temos feminicídio e não crime de femicídio. Femicídio seria matar mulher, não? Femicídio seria matar mulher. Feminicídio, que é a qualificadora que nós temos, que não é apenas matar a mulher. Veja comigo, como diz aí o inciso de número 6, é matar a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, o femicídio, que nós não temos como qualificadora, seria matar a mulher. A priori, matar a mulher não é qualificadora. É qualificadora quando se mata a mulher por razões de sexo feminino. Por isso que nós não temos o femicídio, mas sim um feminicídio. Tá? Mas o que seria isso de matar por razões de sexo feminino? A própria lei especificou. Porque essa lei aqui, meus amigos, volte comigo para a tela, nós já citamos a Lei 13.104 de março de 2015. Essa lei não acrescentou apenas o inciso 6, não. Ela também acrescentou um parágrafo segundo a linha não, é o segundo A, explicando o que seriam as razões de sexo feminino. Então eu vou pular para o parágrafo segundo A, para a gente ver o que é razões de sexo feminino, e depois a gente volta para o inciso 7, para o homicídio funcional. Vê comigo aqui na tela? Então vou pular aqui um pouquinho, olha só, parágrafo segundo A, tem aí, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então veja que para sabermos se é feminicídio, a gente sabe que em primeiro lugar tem que ser contra a mulher. Lembrando que é contra a mulher e não importa a figura do sujeito ativo. Tá? Para caracterizar o feminicídio, o que importa é a figura do sujeito passivo. Tem que ser uma mulher. Mas, ainda que, como sujeito ativo, a gente tenha também uma mulher, será feminicídio. Tá? Porque a condição especial, a característica específica é do sujeito passivo do crime, não do sujeito ativo. Tá? Então a gente já sabe que para ser feminicídio tem de ser mulher. Bom, antes da gente avançar para essas questões relacionadas à condição de sexo feminino, tá? E as pessoas transgênero? Então, biologicamente homem, mas psicologicamente se reconhece como mulher e socialmente passa a querer ser reconhecido como mulher. Nesse caso, também poderia ser vítima desse crime? Sim.
Sim. Embora até hoje ainda existam algumas divergências, né? Há quem entenda até hoje que somente seria assim se houvesse a mudança do registro de nascimento, porque aí sim é que a pessoa seria juridicamente mulher. E lembra que, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça ele determinou os cartórios de registro civil de pessoas naturais que permitam a mudança do sexo ali na certidão de nascimento, independentemente de decisão judicial. E há quem entenda que para que seja reconhecida como mulher, para que seja vítima do feminicídio, então teria que haver a alteração do registro civil para que juridicamente fosse considerado mulher. Mas o entendimento majoritário hoje é no sentido de que não. Se psicologicamente é considerado mulher e socialmente é considerado mulher, então seria vítima desse crime, tá? Então aí teria relação com a consciência do criminoso, né? Porque precisaria haver o dolo do criminoso, e dolo é consciência e vontade, então é o criminoso que reconhece a pessoa como mulher, que é socialmente reconhecido como mulher, e aí, meus amigos, poderia haver sim um crime de feminicídio. Bom, mas voltando aqui para o parágrafo 2º-A, vamos lembrar então que não basta ser mulher para que seja o feminicídio. É necessário que a gente tenha um crime praticado por razões relacionadas à condição de sexo feminino. E aí a gente viu que são 2 incisos. O primeiro é de caráter objetivo. Né? A condição de sexo feminino é o fato de ser violência no ambiente doméstico familiar. O segundo, de caráter subjetivo, que é aquela misoginia exacerbada, né? Ou seja, a discriminação pela condição de mulher. Então, volte comigo aqui para a tela. Então, em primeiro lugar, como eu disse aí, o inciso de número 1, a gente tem um aspecto de caráter objetivo, que é o fato de termos uma violência doméstica familiar. Ou seja, não é discriminação, misoginia, não. É de caráter objetivo, é saber se a violência é doméstica, familiar. Então, praticado por pessoa com quem coabita, pessoa com quem não coabita, mas que é do ambiente familiar. Então, nós teríamos aqui esse crime. Então, por isso que eu dizia, nós podemos ter aqui uma situação em que o crime é praticado contra a mulher pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelo seu irmão, pelo seu filho, pelo seu neto, pela sua filha, pela sua companheira, né? Porque o que importa é a característica da condição do sujeito ativo, e no primeiro inciso basta que a gente tenha esse aspecto objetivo consistente no ambiente doméstico e familiar. No segundo caso, veja que aqui a gente tem um aspecto subjetivo, né? Porque diz respeito ao motivo do crime. É uma misoginia exacerbada. Misoginia é esse menosprezo, essa discriminação à condição de mulher. E aí, quando eu digo misoginia exacerbada, é porque é uma misoginia que acabou conduzindo até um homicídio, e isso caracterizaria o feminicídio. Então, feminicídio é assim, eu repito, tem que ser crime contra a mulher, por condição de sexo feminino, e essa condição de sexo feminino ou é porque é uma violência no ambiente doméstico familiar, ou é por ser uma hipótese em que a gente tem uma misoginia exacerbada, qual seja preconceito ou discriminação contra a condição de mulher. Tá bom, meus amigos? Então esse aqui é o nosso crime de feminicídio. Agora eu volto lá para o inciso de número 7, para que a gente fale do crime de homicídio funcional. Olha aí comigo, homicídio funcional, veja que ele já foi acrescido ao Código Penal ainda em 2015, mas depois do feminicídio, né? A lei está escrita aí 13.142, e aí está escrito então o seguinte, olha só. Crime, praticar o homicídio, né? Matar alguém e praticar o crime contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Tá, vamos por partes. Veja bem. Por que é chamado de homicídio funcional? Ao contrário do feminicídio, né? O feminicídio, o próprio legislador deu o nome, então o próprio legislador colocou para aquela qualificadora a rubrica feminicídio. No caso do homicídio funcional, a gente não tem isso. A gente não tem o nome dado pela lei. Mas é uma construção doutrinária e jurisprudencialmente é chamado de homicídio funcional, justamente por ser um crime que tem relação com uma função pública. Ou a função pública aqui, ou seja, o crime contra o próprio exercente da função pública, ou por alguém muito próximo ao exercente da função pública, por razões relacionadas à função pública. Por isso que é chamado de homicídio funcional.
Agora, são funções públicas bem particulares, né? Porque, volte comigo aqui para a tela, veja que o código então diz assim: contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Meus amigos, o artigo 142 da Constituição é o que trata das Forças Armadas. Então aqui nós estamos falando de crimes praticados por membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Integrantes do Exército, Marinha e da Aeronáutica não importa, do soldado ao general não importa, são integrantes das Forças Armadas, então crime praticado contra integrantes das Forças Armadas cairia aqui no inciso de número 7. E o artigo 144 é o que trata da segurança pública. Então, no artigo 144, nós temos lá as polícias. Então, o artigo 144 da Constituição Federal fala da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Ferroviária Federal, fala enfim, das polícias de um modo geral, estão ali, meus amigos, no nosso artigo 144 da Constituição. Tá? Aí veja que aqui no inciso 7 prossegue dizendo então, né, integrante do sistema prisional. Integrantes do sistema prisional atualmente também estão no artigo 144 da Constituição, tá? Integrantes do sistema prisional eram chamados até há muito pouco tempo de agentes carcerários e, como emenda constitucional que ocorreu em 2019, passaram a ser chamados de polícia penal. Então, a polícia penal são os integrantes do sistema prisional e que hoje estão no catálogo do artigo 144 também. Então, mataram ali um agente carcerário, que hoje atualmente é policial penal, cairia aqui no homicídio funcional também. E aí veja que, por fim, tem a Força Nacional de Segurança, né? Ou seja, então é o crime praticado, então, contra integrante das Forças Armadas, integrante das Forças de Segurança Pública, integrante do sistema prisional, que hoje já consta como integrante das Forças de Segurança Pública, como eu disse, a Polícia Penal, ou membros da Força Nacional de Segurança. Só que aí também, veja que tem a relação de parentesco, né? Porque pode ser o crime praticado também, aí veja, né? Que o código diz assim, que tem que ser o crime praticado contra esses agentes no exercício da função ou em decorrência dela. Então, no exercício da função em decorrência dela. Então, assim, olha, um policial que se envolve em uma briga de trânsito e o sujeito mata o policial que nem sabia que era policial. Tem essa qualificadora? Não, porque não tem relação com a função pública. Agora, é o policial em atividade. Tem essa qualificadora? Com certeza. O policial não estava em atividade, estava de férias, mas o mataram por reconhecerem como policial. Tem a qualificadora? Com certeza, porque ele não está no exercício da função, mas foi um crime praticado em decorrência da função. Tá? Então teremos a qualificadora. Então, é por isso que eu dizia, um homicídio funcional, ele é assim apelidado pela doutrina e jurisprudência, porque ele tem de ter relação com a função pública, tá? Da mesma forma que eu falei de um feminicídio, que não basta que tenha um crime praticado contra a mulher, tem que ser contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, da mesma forma que no homicídio funcional nós diremos que não basta ser praticado contra o servidor público, os servidores que nós especificamos, é necessário que tenha relação com a função pública, ou seja, ou a vítima estava no exercício da função pública ou não estava no exercício da função pública, mas o crime tinha relação com a função pública, tá? Ou seja, decorria dela. Aí volte comigo aqui para a tela, meus amigos, e perceba comigo que também pode ter como vítima aí o parente, né? Porque veja que o código diz assim, ou contra seu cônjuge, companheiro, né? Deixando claro, portanto, que a gente teria aqui a relação de união estável e não apenas o casamento em sentido estrito. É importante que a lei especifique isso, porque a gente não poderia fazer analogia em malam partem. Então, se a lei só dissesse cônjuge, não teria a qualificadora quando a vítima é o companheiro ou a companheira. Por isso que a lei foi expressa, é cônjuge ou companheiro. Companheiro, obviamente, abrange masculino ou feminino, né? Companheiro ou companheira. E aí o código prossegue dizendo assim, ou parente consanguíneo, e eu quero que você tome muito cuidado com isso, porque fala em parente consanguíneo, até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, primeiro lugar, importante lembrar que a gente não tem aqui o parentesco por afinidade, tá? Então, matou ali
o cunhado do policial, a sogra do policial, ainda que a intenção seja atingir o policial, mas a gente não teria esta qualificadora. Evidentemente a gente pode ter alguma das outras qualificadoras que nós vimos, essa qualificadora não teríamos, porque o código fala em parente consanguíneo, e aí, como eu dizia, a gente não poderia fazer uma interpretação, a gente não poderia fazer uma analogia para acrescentar outras hipóteses, porque seria uma analogia maléfica ao réu, e isso violaria aqui o princípio da legalidade. Então, dúvida que surge, né? Veja aqui, quando se fala em parente consanguíneo, é um retrocesso imenso, porque desconsidera-se aqui a família socioafetiva, né? Mas uma dúvida que surge aqui, uma dúvida bastante razoável, é em relação aos filhos adotivos. Porque os filhos adotivos, eles não são parentes consanguíneos. Só que a Constituição proíbe toda e qualquer discriminação entre filhos. Então, pelo menos entre filhos, não me parece aqui que seria uma analogia em malam partem. Seria aqui, enfim, né, dois princípios constitucionais que podem ser harmonizados, né? O princípio constitucional da legalidade e um outro princípio constitucional, que é esse que veda a discriminação de qualquer natureza entre filhos, né? Entre filhos de qualquer sorte. Mas o entendimento majoritário ainda é no sentido de que, doutrinariamente, né, jurisprudencialmente, a gente ainda não tem precedentes nos tribunais superiores sobre isso, mas doutrinariamente o entendimento é no sentido de que só para parente consanguíneo mesmo, porque é a literalidade da lei e a gente não poderia fugir disso sob pena de incorrermos em analogia em malam partem, né? É o que está valendo aqui como entendimento majoritário, tá? Mas assim, eu quero que você tome muito cuidado com essa expressão, né? Parente consanguíneo e exclusivamente consanguíneo, né? É um retrocesso. Penso que deveria ter aqui o parentesco por afinidade, o parentesco socioafetivo. Penso ser um retrocesso, mas é a lei e em direito penal a legalidade precisa ser estrita, como nós sabemos. E aí ele coloca, então, que é o parentesco até o 3º grau, então já não valeria, por exemplo, para os primos, né, como nós sabemos, porque aí já são parentes de 4º grau, mas tios, enfim, né, os sobrinhos, irmãos, enfim, né, pais, avós, filhos, netos, enfim. Agora veja, lembrando que somente haverá qualificadora se o crime tiver relação com a função pública. Tá? Ou seja, matou o filho de um policial e não tinha a menor ideia de que o sujeito era policial, né, de que a vítima ali tinha um pai policial, evidentemente a gente não vai falar na qualificadora. A gente só fala na qualificadora se o crime tiver relação com a função pública exercida ou pela vítima ou pelo parente da vítima, nos termos que nós mencionamos, né? Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Então, matou o filho do policial para se vingar do policial, indubitavelmente a gente tem a hipótese aqui de homicídio qualificado, tá? É isso, meus amigos. Bom, veja então que aqui, agora sim, a gente fecha as 7 qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Já tínhamos visto as 5 qualificadoras clássicas dos 5 primeiros incisos, aí avançamos e vimos a qualificadora do inciso 6, que é o feminicídio, e a qualificadora do inciso 7, que é o homicídio funcional. Então, só para fechar, recapitule comigo, feminicídio é crime contra a mulher, o homicídio contra a mulher por condição de sexo feminino, e condição de sexo feminino ou é o ambiente da violência doméstica familiar ou é a hipótese na qual a gente tem, meus amigos, uma situação em que a gente vai falar a segunda situação, que é aquela misoginia acentuada, né? Ou seja, preconceito ou discriminação pela condição de mulher. E o homicídio funcional é o crime praticado contra membro das Forças Armadas, membro das Forças de Segurança Pública, do sistema prisional, que hoje está no rol da segurança pública, da Força Nacional de Segurança, no exercício da função em razão dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, consanguíneo, também em razão da função pública, né, da condição ali de função pública do sujeito, tá? Então essas as hipóteses em que a gente fala no homicídio qualificado. Já vimos que, sendo a qualificadora objetiva,
pode ter homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. O homicídio funcional, por exemplo, a qualificadora é objetiva, quer dizer, não é o motivo do crime, não é a finalidade do crime, é o fato objetivo da vítima, né? A qualificadora pela circunstância da vítima, tá? No feminicídio entende-se também que seria objetiva, porque seria a circunstância da vítima, embora com a devida vênia, a gente entenda que no parágrafo 2º A, inciso 2, quando se fala na misoginia, a gente tem um aspecto subjetivo ali, mas o entendimento majoritário é que o feminicídio também é uma qualificadora objetiva, por termos ali a vítima, objetivamente falando, é o fato da vítima, né? Não é o motivo do criminoso, não é a finalidade do criminoso. Eu repito, penso que no que se refere à misoginia, à discriminação, preconceito pela condição de mulher, penso que a qualificadora seria subjetiva e, portanto, não poderia ser qualificada e privilegiada ao mesmo tempo. Mas o entendimento majoritário tem entendido o feminicídio como uma qualificadora objetiva, tá? Bom, fecho aqui, volte aqui comigo, olha só, então a gente fecha aqui esse parágrafo 2º, o parágrafo 2º A, e aqui a gente já tem no parágrafo 3º a figura do homicídio culposo, e a gente volta então, meus amigos, daqui a pouco, trazendo a figura do homicídio culposo. A gente já volta, vamos lá.